Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Pai, por nos conceder o privilégio de estarmos mais uma vez aqui reunidas, Senhor, para levar, Deus, esse conteúdo a tantas vidas. Um conteúdo, Senhor, que primeiramente tem falado conosco, comigo, e eu te louvo, Pai, porque a cada desafio desse, nós também nos achegamos a mais e mais a Ti, aprendemos mais de Ti, e obrigada, Pai, porque o seu trabalhar, ele primeiro é em nós. Usa-nos, Senhor, mais uma vez, e que o Senhor fale através de nós, Pai, para todos os que estarão ouvindo, Senhor, esse podcast. Em nome de Jesus, é que eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém. Amém. Let's go? Let's go. Olá, bem-vindas a mais um Deus Ouve Elas. Eu sou a Jéssica Machado. Eu sou a Lana Carvalho. Eu, Luzane Winter. E eu, a Cat Lopes. Se você não viu nosso episódio em vídeo, você pode conferir no YouTube, mas também nos nossos streamings de áudio que você já está acostumado. Mas esse episódio é um pouco diferente. Como diz o nome, reunião de pauta, você vai poder ouvir um pouco do que acontece antes de realmente gravarmos cada episódio. Esperamos que seja um episódio especial, como todos os outros que foram até aqui. Eu acho muito interessante a gente falar sobre a simplicidade da oração, né? Às vezes o pessoal vem assim com essa cultura mesmo de Deus dos exércitos, Deus de Moisés, Mas é Jacó. aquela coisa, né? Porque tudo tem a sua vez, tem o seu lugar, até quando Exatamente. quando a gente fala dos tipos de oração. Isso. Porque a grande questão é, Deus quer que oremos? Sim, por quê? Porque Ele deseja se relacionar conosco. Ele deseja nos ouvir. Né? Por isso até a própria premissa que a gente tem de Deus ouve elas. Exatamente. Né? Deus nos ouve o quê? Porque a gente tem essa convicção que, de fato, Deus deseja nos ouvir. Por isso, nós conversamos com Ele. Seria interessante nós abordarmos essa questão de desconstruir essa receita para oração. Sim, eu estava falando disso ontem na célula. Porque as pessoas, elas ficam muito nessa, eu não consigo orar de madrugada. Eu não consigo orar. Não orei hoje antes de dormir. Nossa, eu sou uma pecadora. Deus nunca mais vai me escutar. Então, eu acho que essa questão religiosa, institucional da igreja, vai colocando Jesus como combo, né? Sim. Então, eu não consigo mais executar esse formato. Então, eu estou fora da forma. Então, eu nem vou orar, porque Deus nem vai. Eu já sou indigna. E eu acho que essas coisas só afastam de Deus, né? Então, acho que, de repente, na hora que nós formos abordar um pouco dessa questão de conceito, da gente trazer o quanto Deus, ele é multiformas, e o jeito que ele agiu comigo vai agir diferente com a Jéssica, com você, a exemplo da forma como Jesus, ele curou o cego, né? Que ele cospe e passa a laminha. E eu acho muito interessante a gente voltar a mostrar para as pessoas o Jesus acessível. Sim, com certeza. É porque deixaram o cristianismo muito complexo, ele não tem nada disso. E ontem na célula a gente estava conversando disso, assim, né? Tipo, de como, até o que eu aproveitei, eu ia levar a palavra ontem, e deu unir, né? A nossa pauta aqui, e falei sobre oração e tal. E tanto ali no dessa parte a oração pode muito. Quando eu descobri a palavra, um pouquinho mais pra frente, ele fala que uma oração é uma ação, né? Sim. Daí até eu já vi várias frasezinhas no Instagram, né? Oração, tipo OR, aí entre parênteses, ação. Mas bem, às vezes a gente fica esperando aquela inspiração divina, aquele momento sobrenatural que você vai sentir um arrepio, vai se sentir subindo as nuvens, aí você vai falar, nossa, esse é o meu momento de orar. Só que não, né? Na nossa rotina é muito diferente. E a intimidade com Deus não é sempre, né, esse show de espiritualidade, assim, é uma ação, uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias de manter a nossa intimidade com Ele, né? Então é bem... E sempre que você escuta alguém, não, porque eu acordo todos os dias às 4 para orar, antes de dormir eu faço todos os dias um período de meia hora de oração sozinha, depois mais meia hora com a minha família, depois mais não sei o que, eu falo assim, gente do céu, jamais alcançarei. A gente está falando de construção de amizade, de diálogo. De relacionamento. Então, você vê, os relacionamentos que você tem, eles são diferentes de acordo com
o significado que essas pessoas alcançam na sua vida e até mesmo a proximidade delas em relação a você. Então, nessa construção tem coisas que realmente que funcionam para você que não vão funcionar para mim. Sim. Não vai funcionar de jeito maneiro. Tem coisas que eu acho lindo, gente. Eu acho lindo, né? Até aquela coisa que a gente costuma usar, né? Quando crescer, quero ser que nem você. Enfim, mas só que toda vez que a gente se apega nisso, assim, os exemplos, claro que eles são ótimos, eles testemunhos, eles testificam, edificam a nossa fé. Só que toda vez que eu agarro esses testemunhos, eu simplesmente negligencio o desenvolver aquilo que é para mim. Sim. Porque você quer ser igual a outra pessoa e não aquilo que Deus deu para você. Então, é bem interessante dentro desses aspectos, porque se a gente olha a figura do corpo lá, que Paulo coloca em 1 Coríntios 12, o que ele fala? Cada um tem o seu lugar. Isso. E a oração, se a gente pensa nessa analogia, nessa figura, a gente vai ver que o seu exercer a sua função no lugar em que Deus te colocou, melhor dizendo, tem muito a ver como você vai desenvolver essa disciplina espiritual, porque ela tem muito a ver com a peculiaridade que lhe é própria. Então, se nós temos assim, a orientação de Jesus é orar é para todo mundo. Agora, a forma como isso acontece vai muito desse relacionamento, dessa intimidade que você desenvolve com o Pai. Para mim, oração sempre foi conversa, porque se você olha, tem vários tipos de oração, até a Bíblia coloca o que é súplica, o que é intercessão, e etc. E tal. E se a gente perceber, o único que intercede de fato por nós é o Espírito Santo. É o próprio Cristo. Né? Então, são esses aspectos assim que cada vez que a gente vai ampliando esses conceitos realmente de conversa, de estar com um amigo e estar à vontade, isso vai ficando cada vez mais leve, mais gostoso na sua prática também. E daí você vai descobrir, nossa, eu oro mais do que eu pensava. Sim. Porque ele não é um momento específico da liturgia do seu dia. É estilo de vida. Sim. Assim como a adoração é estilo de vida. Eu sempre me sinto muito desconfortável quando eu estou ouvindo uma pregação ou de repente ouvindo algum assunto, onde aquela pessoa eu só tenho aquele exemplo da vida perfeita, ou aquele molde. E eu tô aqui analisando, e eu falo assim, gente, mas esse molde não vai dar certo para minha vida. Pronto, nunca serei. E eu acho que o legal da nossa conversa e de podcast, quando a gente tem vários pontos de vista, e de idades, e de situações, e de experiências diferentes, é esse, porque em algum momento a nossa ouvinte vai se identificar. Olha, aquilo lá pode ser construído dessa forma, olha, isso aqui se aplica para a minha realidade, olha aquilo lá. Ela nunca... acho que a gente não passa esse desconforto de alguém estar ouvindo alguma coisa e, em vez de causar paz no coração, sabe, tá enchendo a pessoa de fardo. É porque mesmo que ela não se identifique com um dos nossos pontos de vista, ela percebe que ela pode ter o seu próprio ponto de vista. Exatamente. Ser mais uma. Exatamente. Ela pode trilhar o caminho dela, né, de relacionamento com Deus. E isso eu acho bacana. Então, todas nós acrescentamos. Gente, assim eu posso dizer, apesar de eu não ter o dom da música, eu amo, é uma das coisas que mais mexe comigo. Sim. As coisas que mais mexe comigo é música. É um negócio, assim, inclusive essa questão que eu comentei anteriormente sobre a oração do Pai Nosso, foi um dia que eu estava ouvindo um louvor, estava até em inglês, e veio, eles estavam cantando essa música Pai Nosso, né? Uhum. Quando chegou nessa parte, bombardeada de um jeito que eu não consegui ficar de pé. Foi realmente um momento... Caiu no espírito. Assim, não, os olhos do meu coração se abriram sobre essa realidade do reino de Deus em nós, sabe? E do quanto isso é verdade, o quanto isso é presença de Deus, e é para eu viver isso aqui agora. Uhum. Não é essa questão da circunstância. E eu entendi
a questão que Jesus fala em João 10:10 sobre a vida plena, essa vida que satisfaz, é o zoe de Deus. É o zoe de Deus, não é você ter isso ou aquilo, não é a realização dos seus sonhos. Sabe aqueles encontros que você, assim, que Deus prepara para você? Porque existe assim essa coisa da... Porque eu entendo assim, tem muitas... Você pode... Claro, a gente lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, mas tem muitas coisas sobre a realidade de Deus que ainda se encontram no plano da informação, apenas na informação. Não é vida em você ainda. Não é. Você sabe que é vida, mas ela ainda não está em você. Mas quando isso sai da tua cabeça para o seu coração... Matrix, né? E começa... Não, e toma forma. É um negócio libertador. E como é interessante, né? São coisas que a gente... Normalmente são coisas que a gente escuta há anos. Sim. E de repente você tem um clique. Sim. Esse insight você toma a divino. pílula azul. Não é vermelha? Da filha que elas estão falando. Você simplesmente você é aquela questão, realmente a questão de escolha, e você escolhe a vermelha, porque por que a vermelha? Porque ela representa a redenção. Quando a gente fala de crescimento, de vida, tem muitas coisas que tinham significado para mim, um valor para mim um tempo atrás, que hoje não tem mais. Então, muitas pessoas me consideravam cinéfila. Sabe, aquele ímpeto que eu tinha para filmes, hoje eu não tenho mais. Às vezes eu vejo um filme, por exemplo, eu vi um filme, tipo, no YouTube, até que eu estava procurando uma outra coisa, aí, outra confissão, eu gosto de filme romântico. Daí pelo título, estava Spring 2000, daí, que eu gosto dos filmes da Hallmark, que eles ainda são mais leves. Fui abrir, e quando eu abri, era assim, a menina que acreditava em milagres, era um filme cristão. E a construção dessa coisa, do questionamento dessa coisa, realmente, até para o pastor, que ela começou, ela teve um encontro com Jesus, porque aquela palavra, assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, impactou a vida da menina de uma tal forma, e que ela viu Jesus. Ela foi para uma beira do lago, ela teve uma visão e coisa e tal, e a partir daí ela começou a curar. Só que essa cura, ela vinha assim, não é que ela curava todo mundo, ela recebia a visão e ela desenhava. Assim, foi fantástico. Gente, eu chorei nesse filme. Por que eu chorei nesse filme? Eu chorei muito no momento. Então, quando, assim, e até o pastor, ela virou o pastor assim, porque ela falou assim, não, eu falei com Deus, Deus falou comigo. Aí o pastor, mas como assim? Eu falei assim, você não fala com Deus nem nos domingos? eu achei ótimo. Para encurtar, teve uma hora, então, que as pessoas começam a ver nela a esperança. E aí vai assim, e tem um momento que, o spoiler aqui, quando ela cura uma menina cega. E daí a menina que estava doente, que ela tinha tido a revelação que era para ela estar com essa menina que tinha câncer. Então, como último recurso, ela vai até essa menina, e essa menina que estava doente, ela vê quando ela está assim orando, não, uma forma de oração por essa menina cega, ela simplesmente tem um anjo, essa menina que estava doente, vê esse anjo com as mãos dessa menininha que estava orando por essa menina cega. Gente, eu chorei de um jeito. No episódio passado, então, a gente começou a falar de mulheres que foram marcantes, né? O que assim, influenciaram de alguma forma a sua época, o seu tempo, pela postura que assumiram, inclusive, em relação à oração. Sobre Mary. Vamos começar com a Mary? Mary, did you know? Não, gente, eu amo essa música, embora eu não saiba cantar, eu amo essa música. A primeira vez que eu ouvi, eu chorei tanto. Você imagina, assim, que aquele que você olhava
Na verdade, era o Filho de Deus. Cara, Nossa, essa música é muito é linda. profunda demais. Mas, enfim. Maria, tu sabias que o teu bebê ao cego curaria. Uma das coisas que estudando Maria, a gente nota, é uma mulher com muita dor, com muito sofrimento, porque mesmo ela sabendo que é a mãe de Deus, a mãe de Jesus, ela não deixa de ser mãe. E por mais que a Bíblia não fale sobre o apego emocional dela a Jesus, principalmente porque, né, de fato, a Bíblia não fala muito sobre ela, e ainda cita, né, que mãe que esquece do filho por 12 horas. Ainda Aos 12 anos, né? Não, mas aquela coisa tá brincando com os amigos. Lá, Tá rua, vendo? né? Quem nunca, né? Na minha geração já nem tanto, mas na geração da minha mãe, você chega da escola, mal só joga a mochila na rua e vai pra rua brincar, né, filha? Você só entra na hora que a mãe toma banho e jantar. Antigamente era assim, hoje em dia não é mais. É porque hoje em dia as crianças nem saem de casa. Não. Só para estudar. Só. Só pra Então ela não, essa questão do afeto não é muito explorada em Maria no cristianismo protestante, né? Quando a gente fala aqui sobre o panorama da vida de Maria, eu fiz um resuminho assim para falar sobre o ponto de vista que nós vamos abordar. E eu escrevo assim: como mãe de Jesus, ela aparece nos cenários de outras religiões e é chamada por diversos nomes. Nós aqui, por sermos cristãs protestantes, vamos focar na sua trajetória contada na Bíblia através desta ótica. Nós sabemos que há uma grande diversidade nas crenças, práticas e tradições voltadas a Maria, mas acho importante ressaltarmos que esse ponto de vista no protestantismo não menospreza ou desdenha a mulher que ela foi, pelo contrário. Sabemos que ser a escolhida de Deus para dar à luz a Jesus a faz uma mulher especial. Eu acho que Maria acompanhava Jesus, eu não acho que Maria era ausente dele. Tanto que tem uma passagem, acho que Mateus ou Lucas, que fala que permaneceu orando ela, Tiago e mais alguém, né? Eu acho que é em Atos. Isso, tá em Atos. Uma coisa. Então, assim, eu acho que ela acompanhava Jesus, ela era uma das seguidoras, né? Jesus... É Atos 1, 12, 14. Atos 1, 12, 14. A própria questão, assim, do anúncio do anjo, a resposta dela, porque uma coisa que não dá para descartar é a questão do próprio contexto onde ela vivia. Então, todas as implicações que a resposta dela, que essa resposta arcaria para ela. Então, acho que seria importante, porque dentro do que você falou, a questão de transição, né? Porque se você falar assim, ela dentro da promessa que havia, que ela sabia quem ele era, então essa transição de mãe para ser discípula e seguidora de Jesus, por entender que ele era o Messias. Então, são aspectos assim bem interessantes. Inclusive esse último episódio aí, esse de Sara e Rebeca, tem essas conexões muito interessantes. Primeiro, porque elas são sogra e nora, o que, de certa forma, o que há de comum, além dessa questão parentesco familiar, é exatamente que elas usaram da mesma estratégia, ou seja, quiseram ajudar Deus. Uma coisa interessante é porque você não vê assim, tipo, Sara orando. Nem Rebeca. Rebeca, ela faz uma pergunta para Deus: por que isso está me acontecendo? Mas quem ora de fato é Isaac. Quem orou de fato pelo fato de não se ter filhos foi Isaac. E fala assim que Deus ouviu a oração dele. E com Abraão também, né? Porque não foi a Sara que orou. O relacionamento ali direto era de Abraão com Deus. Exatamente. Né? Então, quando lá se eu não me engano, Gênesis 15... Deus faz a promessa a Abraão, e já no 16 a Sara já dá um jeito na questão. Né? E quando o anjo vem antes de destruir Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18, e ela ouve o anjo falando, ela ri. Né? E a partir dali até que o nome de Abraão e Sara são trocados. E daí é aquela coisa. E é uma coisa assim, né? Porque você vê, a Sara deu que antecipou, né? Que a gente colocou a carroça na frente dos bois,
E daí ficou insatisfeita com a situação, né? Ainda vai lá reclamar para Abraão, olha só o que essa mulher está fazendo. Aí ele falou assim, você que arrumou isso, você que dê conta dela. Então, eu fiquei pensando, eu estava tipo, relendo hoje, né, e fazendo as minhas anotações, eu fiquei bem com isso na cabeça. Como é até um costume que a gente tem até hoje, né? Tipo assim, às vezes, quando a gente não para ouvir a voz de Deus, nem buscar a Deus para decidir alguma coisa, quando a gente mete os pés pelas mãos, e aí quando vem a consequência, a gente tenta jogar a culpa, né? Às vezes a gente pode tentar jogar a culpa em outras pessoas, porque não era de Deus, aí agora acontece isso e tal, e tem essa consequência. Eu fiquei, porque, sei lá, às vezes acho que eu já fiz, acho não, né? Eu já fiz isso. Então eu me identifiquei com Sara nesse momento. Que nem quando a Sara ri, né? A gente muitas vezes lê e discrimina, né? Pelo fato de a gente saber todo o contexto da história. Sim. Mas quantas vezes a gente não faz isso? Não, e se for ver, tipo, ela já tinha 80 anos e tudo mais. É uma coisa assim, porque exatamente essa coisa você olha para você, toda vez que você olha para você, no sentido de cumprir o chamado de Deus para sua vida, é assim que você age. Nossa, é verdade. Agora, quando você olha para ele, realmente para ele, aí você vê os grandes homens na história, não é porque eles eram falhos, mas você fala, poxa, mas como que eles avançaram tanto em termos de obra de Deus, de ministério? Aí você olha, eles não estavam olhando para ele, para eles. Eles estavam olhando para Deus e isso faz toda a diferença. E a Agar nem era... Tipo, ela era egípcia, né? Então, acho que ela conheceu a Deus a partir de Sara e Abrão, né? Porque... Sim. Então, Sim. Mesmo não sendo, entre aspas, né, o Deus dela, do que ela cresceu ouvindo. Mas, assim, acompanhando a família... E é muito interessante, assim, que é o anjo do Senhor. Toda vez que existe essa menção do anjo do Senhor, que é o próprio Deus revelando. É tanto que está lá em Versalete, que é o Adonai, né, que é uma das atribuições de Deus, que é o Senhor, 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 né, o Todo-Poderoso. Então, entra aí, que era o próprio Deus falando com ela. Através da oração também você vai exercitando essa esperança. É nesse sentido, porque é algo que você espera resolver e coisa e tal. Porque uma coisa interessante, quando eles falam assim, até anotei dessa pergunta, né? Tem algo que eu posso fazer para te ajudar, que é uma das coisas assim, e eles estão estimulando muito essa questão do falar, de você falar, né? Porque muitas pessoas, às vezes, é assim, você olha aparentemente e está ali, coisa e tal, porque essa parte do peregrino, o que acontece? O que faz diferença, de fato, é a companhia de alguém Do esperançoso. do esperançoso. E isso é fantástico, é nesse sentido. Sim, sabe? Sim. De tentar fazer essa associação, de ver a importância realmente da fala, é tanto que a própria psicanálise, com o tempo, trouxe essa questão da cura pela fala. Quando você fala, por que a terapia tem os seus efeitos? Porque você fala, tem alguém ouvindo. E, obviamente, puxa até isso para essa questão de Deus estar nos ouvindo, e quanto isso é importante. Então, isso faz essa diferença da companhia, de você ter alguém para que você não fique solitariamente ouvindo a sua própria voz, porque quando as emoções elas estão, vamos dizer, abaladas por coisas, o que acontece? Ela não é uma boa conselheira. As emoções não são uma boa conselheira. Eu tenho observado que uma das coisas que mais pegam as pessoas realmente é o estado emocional delas. E quanto mais a gente puder, eu acho assim, de alguma forma envolvendo esses aspectos, tá? As pessoas vão se aproximar muito mais de nós, vão criar muito mais identificação, porque a gente está falando delas, a gente não está falando de ninguém aleatório nessa identificação, né? Então, até coloquei as próprias questões, por que a fala é importante, e até essa pergunta é onde entra a oração nisso tudo. E realmente essa questão é drama, porque às vezes até na igreja mesmo existe uma cobrança de você dar determinadas assistências sem considerar que você
não é só a igreja, né? Você tem outros papéis, você tem outros ambientes que você tem que atender. E, biblicamente falando, a igreja, ela vem assim, basicamente, no final da lista, porque primeiro Deus e a família vem em segundo, né? E depois, inclusive, o trabalho. E daí, depois do seu trabalho, a igreja. Você vai ver assim que não tem razão realmente de... Tem razão assim, né? Porque a liderança acaba forçando você a dar sua assistência, sem às vezes até muito maior, né? E daí negligenciando outras tarefas que são essenciais e têm prioridade, e a família é uma delas. Então, quando você vê, às vezes, até pastores lidando com filhos que não querem nem saber mais de igreja, é exatamente por isso, né? Porque eles foram negligenciados em prol da igreja. Porque até mesmo o pastor ele tem que lidar com a igreja e coisa e tal, é o trabalho dele. Então, mas o trabalho ele vem depois da família e não antes dela. Né? Claro, Deus sempre em primeiro lugar. E às vezes essa troca de ordem acaba trazendo muitos transtornos nas famílias, inclusive dentro desse ambiente eclesiástico, por conta disso, né? Porque, querendo ou não, a sua família é o seu primeiro campo missionário, é também a sua igreja, né? Em termos dessa, quando a gente fala da igreja de Cristo, mas nesse sentido da igreja invisível, deve ser a sua prioridade. Né? E, enfim, aí agora quando você parte, então tá, eu saio do micro para o coletivo. Aí sim a igreja vai ser esse coletivo no sentido de desenvolver a comunhão com os irmãos, tá? Mas ela não tem que ser a prioridade em detrimento da sua família, porque nisso, se você não cuida dos seus, a Bíblia fala que você está pecando. Né? E às vezes essa, eu diria assim, essa distorção, essa má interpretação de que você servindo a igreja é quando você serve a Deus, né? Que você só serve a Deus quando você está na igreja e você está dando o seu tempo e você está dando a sua vida lá. Não, é uma extensão, mas você serve, o servir a Deus é desde o momento que eu entendo que você entrega a sua vida ao Senhor. E Ele conduz todas as coisas, Ele é o Senhor da sua vida, e dentro da sua família você presta culto a Ele, você serve a Ele quando você serve os outros. Quando você serve a sua família, você está servindo a Deus. Quando você serve seus filhos, você está servindo a Deus. E honrando a Ele, porque exatamente você está cumprindo aquilo que Ele traz desde o Antigo Testamento e que é bem explícito em Deuteronômio 6. Né? Que Ele fala assim, tu diga o que eu fiz, porque o testemunho porque eles não passaram o que vocês experimentaram. Então, o testemunho que eles vão ter a respeito do que vocês experimentaram é a vida que vocês manifestarem a eles, porque, do contrário, né, vai ser sempre os outros. Tanto que a gente vai ter o quê? Instituição de igreja, de congregar, vamos dizer assim, pós-apóstolos. Até lá você não tinha isso. Até em relação ao tabernáculo, não existia rotina de culto, né? Era a ida para o sacrifício, a ida ao templo. Ainda o templo, porque o templo é destruído em 70, até aí. Mas era assim, iriam lá uma vez por ano, e era essa vida cristã, né? Ou vida com Deus, né? Sim, no Velho Testamento. Então, é aquilo que nós já comentamos aqui. Não existe várias vidas, vida secular, vida não sei o quê. Eu tenho uma vida, e se eu sirvo a Deus ou sirvo a Jesus, todas as minhas atitudes vão refletir esse caráter, esses valores, esses princípios. Então, em tudo eu estou servindo a Deus, adorando a Deus, cultuando a Deus. Só depois, né, a gente começou a... assim, Jesus... Na verdade, a igreja ela começa com Jesus. E eu gosto muito dessa simbologia. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, vou compartilhar com vocês. Porque, assim, se você volta no Gênesis, Jesus ele é chamado segundo Adão. Né? Isso. E que ele veio exatamente cumprir aquilo que o primeiro não conseguiu.
E quando você vê assim, ó, quando Deus cria a mulher, da onde Deus tira a costela de Adão, né, ali do lado. E é muito interessante para mim ver essa simbologia quando Jesus está na cruz e furam o lado dele e sai água e sangue, né? Assim, e ali para mim, como a igreja é chamada noiva de Cristo, para mim ali é Deus, através do sacrifício de Jesus, como ele é segundo Adão, trazendo figuradamente essa mulher para essa que sendo auxiliadora idônea, né, em relação à igreja, ali trazendo a existência a igreja noiva de Cristo, porque a partir dali, né, após a ressurreição de Jesus, você vê a própria ação do Espírito trazendo e gerando essa vida. Então, para mim, isso tem um simbolismo muito grande, que não é só o aspecto assim, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, sim, mas o fato dessa abertura do lado e ter saído, a igreja foi gerada, porque é o nascer da água e do Espírito. Então, você tem ali a água e o sangue, né? E praticamente o Novo Testamento traz todo esse simbolismo de água como realmente a ação do Espírito, e então e o próprio sangue, né? Trazendo essa coisa do resgate e da salvação. Então, isso para mim tem uma abrangência assim, fantástica, enorme. Novamente, né? Não é nenhum tratado teológico, é só algo que eu gosto, realmente me ministra muito o coração, ver exatamente esse paralelismo, né? Quando Jesus é chamado segundo Adão. Então é isso. Lembrando que a nossa segunda temporada se inicia em fevereiro, mas em janeiro, a cada quarta-feira, você poderá ouvir uma de nós no Deus Ouve Ela, #Deus e Eu, uma versão curta do podcast que você já acompanha e gosta. Não esqueça de nos visitar em nossas redes, Instagram, Facebook e afins, e também no nosso site, pãodiario.org. E lembre-se, Deus ouve elas, Deus te ouve e Deus nos ouve.